Convido os irmãos a abrirem a palavra do livro de Josué, capítulo 6. Testemunho glorioso nós temos em Josué, capítulo 6. Texto para a pregação nessa noite. Josué 6, versículos 1 ao 21. Convido os irmãos para participarem da leitura. Nós faremos a mesma de forma responsiva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro.
Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Oremos. Pai, graças te damos pelo testemunho da tua palavra, pela forma tão poderosa que o Senhor agiu, conduzindo a vida do teu povo, fazendo muralhas tão fortes desabarem por terra. Conceda-nos graça nesta noite, na exposição da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, alimenta-nos com tua palavra, em nome de Jesus, amém. Em 1989, aconteceu um fato histórico marcante: a queda do Muro de Berlim. Muro este que durante décadas separou uma nação, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Posteriormente, conversando com um pastor Alcides, ele testemunhou que esteve na Alemanha na ocasião da queda do Muro de Berlim, e que ele tomou uma pedra daquele muro, levou com muito carinho, ou trouxe com muito carinho para a sua casa, um marco histórico significativo para ele. Arrumou um lugarzinho no guarda-roupa, em um cantinho, guardou aquela pedra com muito carinho. Passado algum tempo, ele procurou por aquela pedra e não a achou, nem sinal daquela pedra. Conversando com a funcionária disse: "Ué, eu achei uma pedra lá." Ora, se guarda-roupa é lugar de guardar a pedra, foi para o lixo. Meus queridos, o fato é que aquilo que para alguns é um fato marcante e histórico, para outros é lixo. Existem muralhas que pelo poder de Deus caem por terra. Para alguns é um fato glorioso e marcante, para outros é algo que desconsideram e que lançam no lixo. Esperamos que nesta noite, ao apresentar uma manifestação de Deus que fez cair por terra as muralhas de Jericó, e cientes de que Deus faz cair também por terra muralhas na nossa vida, que este fato bíblico do agir de Deus não seja lançado no lixo, mas seja algo significativo e marcante na vida de todos nós. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Deus estava diante de Jericó, uma cidade toda murada, fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Mas o Senhor Deus disse para Josué que havia dado aquela cidade para eles. Ah, meus queridos, e quando Deus fala, está falado. O Senhor passou algumas orientações que foram fielmente cumpridas por Josué. O povo, durante 6 dias, andou em volta da cidade, uma volta cada dia. Na frente, aqueles que estavam armados. Logo em seguida, os sacerdotes com 7 trombetas. Depois a Arca da Aliança e depois aqueles que vinham na retaguarda. No 7º dia, rodearam a cidade por 7 vezes. Ao fim destas 7 voltas em torno da cidade, tocaram as trombetas e o povo gritou. Naquele momento, as grandes muralhas de Jericó despencaram, vieram abaixo. Meus queridos, nós temos aqui um fato histórico, físico, mas um fato que aponta também para a maneira santa e gloriosa que Deus age nas nossas vidas, fazendo com que muralhas caiam por terra.
E eu tenho visto no ministério muitas muralhas que separam as pessoas de Deus e, consequentemente, separam as pessoas das bênçãos do Senhor. Eu tenho visto tantas muralhas caírem. E talvez nesta noite você se coloca neste templo diante de Deus, inquieto porque existem muralhas na sua vida que têm te separado do Senhor. Muralhas que têm te separado da alegria que procede de Deus, da paz que procede de Deus, da esperança que procede de Deus. Muralhas que têm lhe separado do convívio, da amizade das pessoas. Muralhas que têm separado o convívio familiar. Meus queridos, nós cremos no Deus que age para a queda das muralhas. E queremos considerar inicialmente que muralhas caem quando Deus age em seu poder. Muralhas caem quando Deus age em seu poder. Não pense, os irmãos, que aquelas muralhas de Jericó eram tipo alambrado ou tipo de muro feito com tijolo. Não, na verdade, eram duas muralhas, uma interna, a outra externa. A muralha externa possuía cerca de 2 metros de largura e 6 metros de altura. A muralha interna possuía cerca de 4 metros de largura e 9 metros, de 9 a 10 metros de altura. O povo de Deus estava ali de fora, precisavam adentrar aquela cidade, mas precisavam passar por aquelas muralhas. Veja, rodearam a cidade por 7 dias. 7 sacerdotes levando 7 trombetas. No 7º dia, deram a volta 7 vezes na cidade, em torno da cidade. Gostaria de lembrá-los que Deus fez céu e terra em 6 dias, no 7º completou toda a obra descansando. O 7 indica uma obra divina completa, perfeita. Por isso o número 7 passou a significar a perfeição. O próprio número 7 aqui aponta que o Senhor estava para fazer em Jericó uma obra perfeita, completa e gloriosa. Porque estas são as obras do Altíssimo, perfeitas, completas e gloriosas. Ao 7º dia, após 7 voltas em torno da cidade, por ordem do Senhor, os sacerdotes tocam as trombetas. Todo o povo alça sua voz, gritando. As trombetas e a voz do povo significava o reconhecimento de que o Senhor Deus estava ali, de que o Senhor Deus se manifestara no meio do povo. Ao tocar as trombetas e ao gritarem, as muralhas se implodiram, caindo por terra, em volta de toda a cidade. Não foi usado nenhum artefato, mesmo porque a pólvora só foi descoberta 15 séculos depois. Não foi usada nenhuma força humana, mesmo porque a força humana era insuficiente para derrubar aquelas muralhas. Não foi usada nenhuma força animal, mecânica. O poder de Deus fez aquelas muralhas caírem
por terra. Seja a muralha do pecado, seja a muralha da morte que separa as pessoas. Na quarta-feira, após o culto, eu disse para minha família, vamos dar uma passadinha lá pela exposição, vamos ver o movimento, tomar um lanche e a gente vem para casa. E assim fizemos. Descendo a Apolônio, nós vimos lá um táxi parado, a polícia, eu disse, aconteceu qualquer coisa. Só no outro dia eu vi os noticiários que mataram um visitante, alguém que vem à cidade na expectativa de conhecer coisas novas, de ampliar os horizontes da sua vida, do seu negócio, e volta em um caixão. Ah, meus queridos, aí está a muralha que separa pessoas. E só o poder de Deus para fazer cair por terra as muralhas. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. A muralha cai diante do poder de Deus, e somente diante do poder de Deus. O comandante do exército do Deus Altíssimo afirmara para Josué que acabara de chegar. Ele estava ali presente para fazer com que as muralhas de Jericó caíssem por terra. O Senhor Jesus já se manifestou entre nós. O Espírito Santo é presente para que as muralhas caiam na nossa vida. Aquela muralha que tem lhe afetado e lhe impedido de ter acesso à vida abundante que procede de Deus, esta muralha pode cair por terra pelo poder de Deus e unicamente pelo poder de Deus, porque vão é o socorro que procede do homem. Mas, irmãos, consideremos ainda na palavra de Deus que muralhas caem por terra segundo o propósito do Senhor. Segundo o propósito do Senhor. Certamente não foram todas as muralhas existentes que caíram naquela ocasião. As muralhas de Jericó caíram. O Senhor havia prometido entregar a cidade de Jericó ao seu povo. Quando eles marcharam em torno de Jericó, eles marcharam em consonância com a promessa, com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. É bom ressaltarmos isso. Tiago já nos advertiu que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para esbanjarmos em nossos prazeres. Às vezes queremos que muralhas que fazem parte da nossa vontade humana e não do propósito de Deus caiam por terra. Aquela muralha que de repente está lhe impedindo de realizar sonhos que são seus, mas não fazem parte do propósito de Deus. Quem sabe aquela muralha que está lhe impedindo de um negócio que você entende que é tudo o que você precisa, de um namoro que você acha que de repente é a única jovem com a qual você pode se casar, mas às vezes são apenas sonhos seus, não propósito do Deus eterno e bendito. É sem dúvidas do propósito de Deus que as muralhas da incredulidade caiam por terra. É do propósito de Deus que as muralhas que lhe impedem de uma vida na presença do Senhor caiam por terra. Que as muralhas que te separam de um convívio bom e amável com as pessoas
caiam por terra. Que as muralhas que te impedem da alegria cristã e da esperança no Senhor caiam por terra. Muralhas caem por terra, pelo poder de Deus, segundo o propósito do Senhor. Mas eu quero considerar com os irmãos também, que muralhas caem quando nós marchamos em fé. Muralhas caem quando nós marchamos em fé. Deus ordenou ao povo marchar durante 6 dias em volta de Jericó. No 7º dia, Deus ordenou que marchassem 7 vezes em volta de Jericó. Marchar ignorando o que acontecerá no amanhã. Deus daria a cidade a eles. Como? Deus não disse, mas Deus disse: marchem. Hoje é tempo de nós marcharmos. Como Deus vai guiar a nossa vida, não sabemos. A nossa função é marchar. E jamais considere insignificante aquilo que Deus nos ordena fazer. Eles poderiam dizer: estamos diante de muralhas de uma cidade fortificada. O que adianta nós andarmos em volta desta cidade? O que adianta tocar trombeta? O que adianta gritar? Talvez você possa dizer: o que vale na vida é tão somente o meu trabalho. O que vale na vida é tão somente a minha saúde. O que vale na vida é tão somente o meu dinheiro. Não considere insignificante a oração. Não considere insignificante a pregação do Evangelho. Não considere insignificante o servir a Deus, o marchar em fé. Porque quando o povo marchou em fé, chegou o momento do júbilo em que as muralhas vieram por terra e o povo se encheu de júbilo porque se cumpriu o propósito de Deus. As muralhas caíram e eles marcharam em fé em volta daquela cidade em silêncio. O Senhor disse para eles marcharem em silêncio. Apenas no 7º dia, na 7ª volta, deveriam bradar, deveriam gritar, mas até então todos em silêncio. Daí, especialmente aqueles mais afoitos, que gostam de conversar, exigiu-se deles um domínio próprio, um controle. Marchemos, irmãos, em fé, sem reclamar, sem murmurar, sem duvidar, muitas vezes em silêncio, mas esperando naquele que desce para fazer muralhas caírem por terra. Deus quer um povo de fé, que marcha por 6 dias, por 7 dias, por 6 anos, por 60 anos, não importa. O mundo não entende essa vida dos servos de Deus. Mas os pequenos atos dos servos de Deus são transformados em obras que operam no mundo de uma maneira miraculosa. Me recordo, na infância, meu avô pegando a Bíblia, o envelopinho de dízimo, colocava em uma capanga, e os habitantes de um arraial, homens, jovens, nos bares se embebedando, julgando que aquela vida é que tinha sentido. Riam, zombavam, atiravam pedras. Passaram-se 50 anos e testemunhamos pela experiência que ele estava certo. Andou pela fé, partiu para a glória e deixou uma herança inestimável para a família. Meus queridos, caminhemos em fé,
Mesmo quando o mundo diz que isso é insignificante, mas nós sabemos, caminhamos em obediência ao Senhor da nossa vida. O nosso comandante é o Senhor. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: muralhas caem para vivermos a consagração ao Senhor. Após as muralhas caírem, o Senhor deu ordem como eles deveriam agir depois de entrarem na cidade. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Depois que eles entrassem em Jericó, depois das muralhas caírem, o Senhor os instruiu como eles deveriam se comportar depois da queda das muralhas. Ora, se muralhas têm caído na sua vida por meio de Jesus e você anda na presença do Senhor, a palavra te chama a consagrar. A consagrar. E a consagração envolve dois elementos. O primeiro elemento: há coisas condenadas por Deus deste mundo. E o Senhor disse para eles não tomarem para si nada de Jericó, para destruírem Jericó. Não lhes cabia questionar os motivos de Deus. Às vezes as crianças gostam de saber o porquê. Você dá uma voz de comando, por quê? Para quê? Meus queridos, quando a voz de Deus se ecoa aos nossos ouvidos, nós atendemos, porque o Senhor tem voz de comando absoluto sobre nós e nós somos chamados a andar pela fé. O Senhor também disse que todo ouro, todo bronze, toda prata, toda ferragem deveriam ser consagrados a Ele. A consagração envolve isso, irmãos. A consagração envolve isso. Para servirmos ao Senhor, nós nos desligamos daquilo que é pecaminoso deste mundo e consagramos ao Senhor a nossa vida, nossos talentos, nossos recursos. Consagramos ao Senhor. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Quem se levantasse para reedificar Jericó, o primogênito e o mais novo morreriam. Diante de nós está o caminho largo e o caminho estreito, o caminho da obediência ao Senhor e o caminho da desobediência. E chocante é o testemunho que nós achamos no primeiro livro dos Reis 16, verso 34. Preste atenção. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Agora presta atenção. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Tantos anos depois, resolveram reconstruir Jericó. O Senhor havia dito: morrerá o primogênito e morrerá o mais novo. E exatamente assim sucedeu. O Senhor coloca diante de nós caminho de vida, mas nos adverte: existe o caminho de morte, e este caminho não é para você. Espero que não seja o seu caminho.
Muralhas caem por terra. Isso se explica pelo poder de Deus, segundo o propósito do Senhor. Muralhas caem por terra quando nós marchamos em fé para consagrarmos a nossa vida a Deus. Estamos no mês da família, mês do lar. Muralhas têm separado você de Deus. Muralhas têm separado os irmãos de um verdadeiro relacionamento. Muralhas têm te separado da paz. Muralhas têm lhe separado da esperança. Muralhas têm lhe separado da verdadeira vida. Há quanta gente desiludida com a própria vida. Estas muralhas precisam cair por terra. Mas vão é o socorro que procede do homem. Só o poder de Deus pode fazer estas muralhas caírem. E Ele o faz mediante Jesus. Que Deus faça, em nome de Jesus, caírem as muralhas da separação. E que o povo de Deus seja um povo livre para a glória dEle. Amém. Coral, vida e louvor. Som.
exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixe o servo ser